Olá pessoas, ligadas no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vamos falar sobre as curiosidades da Série D 2024. Antes do início da Série D, o presidente do Manauara, indignado com uma suposta manipulação de resultados, desfavorecendo seu time, disse em entrevista que caso o Manauara não subisse, o clube poderia fechar as portas. E mesmo com uma bela campanha na primeira fase, mais especificamente a melhor delas, com 10 vitórias e 4 empates, ou seja, nenhuma derrota, o clube acabou sendo eliminado pelo Retrô nas oitavas de finais. Os outros clubes do Amazonas foram o Manaus e o Princesa dos Solimões, ou seja, todos os clubes do Amazonas avançaram de fase, mas nenhum deles passou das oitavas. Outro estado que tivemos todos os clubes avançando foi o Rio Grande do Sul. Apesar do estado ter sofrido uma das maiores tragédias ambientais de todos os tempos e isso ter criado todo tipo de dificuldade, os 3 clubes do Rio Grande do Sul, Brasil de Pelotas, Avenida e Novo Hamburgo, conseguiram avançar de fase. Mas, assim como os clubes amazonenses, nenhum deles conseguiu avançar das oitavas. E o clube que eu estava torcendo para ser o campeão, que era o Brasil de Pelotas, tomou uma goleada de 9-1 no agregado para o Brasiliense. Eu sou mesmo um baita pé frio. O time de pior campanha dessa Série D foi o Humaitá do Acre, que conseguiu apenas 1 ponto, quase chegando ao Palmas de 2020, que simplesmente zerou o game. Seu único empate foi contra seu conterrâneo, o Rio Branco do Acre, e para surpresa de 0 pessoas, nenhum time do Acre avançou de fase. Eu sei que isso não é surpresa. Agora, nenhum dos 3 clubes de Santa Catarina avançar de fase. Sim, Barra, Concórdia e Hercílio Luz não avançaram de fase. Tipo, o Hercílio Luz é um dos clubes mais promissores, que esteve invicto por boa parte da competição. Aí começou a sofrer de empatite. Sofreu tanto que foi o clube que mais empatou na primeira fase, com 9 empates ao todo. Se isso não te surpreendeu, saiba que além de Santa Catarina, outro estado top em que nenhum de seus representantes avançou de fase foi Minas Gerais. Caraca, Minas Gerais. Pouso Alegre... Patrocinense, Ipatinga e Democrata de Sete Lagoas não avançaram de fase. Se soubesse que seria tão ruim assim, era melhor ter deixado o Santa Cruz jogar a Série D, né, Democrata de Sete Lagoas? Santa Cruz, que na próxima edição terá o técnico do clube campeão da Série D, que tem um pré-contrato assinado. Outra curiosidade sobre técnicos é que o técnico do Brasiliense pediu demissão no intervalo do jogo contra o Real Brasília, alegando má atuação da equipe. Só que, apesar da alegação de jogar mal, o time do Jacaré venceu por 3-1 seu conterrâneo. O Souza, sabe? Aquele time que eliminou o Cruzeiro na primeira fase da Copa do Brasil? Sim, aquele mesmo, 2-0 e podendo ser mais, com direito a golaço e tal, vinha bem até o pedido de demissão de seu técnico por motivos pessoais. Depois disso, o Souza sofreu demais e na última rodada tinha que vencer o Iguatu para garantir a classificação e infelizmente foram derrotados. Ainda assim, conseguiriam avançar de fase se o Uniclinic, quer dizer, Atlético Cearense, perdesse para o Potiguar de Mossoró. E estava acontecendo exatamente isso, porém aos 53 minutos do segundo tempo, o goleiro John Wilker me resolve fazer um gol de bicicleta, empatar o jogo e classificar o Atlético Cearense para a próxima fase. Outra coisa marcante no Atlético Cearense foi seu atacante, Ari, que além de ser vice-artilheiro da Série D, foi o primeiro jogador negro a vestir a camisa da seleção russa. Apesar disso, o Atlético Cearense já caiu na primeira fase eliminatória para o Itabaiana. Falando em cair cedo, os clubes que caíram da Série C ano passado só chegaram até as oitavas. Pouso Alegre caiu na fase de grupos. América de Natal, apesar da melhor média de público da competição, foi eliminado na primeira fase eliminatória para o Retrô. Altos e Manaus caíram nas oitavas para 13 e Iguatu, que diga-se de passagem, nenhum deles conseguiu acesso. A maior goleada dessa Série D foi feita pelo Águia do Vale, na também Águia Patrocinense, 6-0. Foi cobra comendo cobra, ou nesse caso, águia comendo águia. Nesse grupo, tivemos o Maringá e a Inter de Limeira, e essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes na competição. 2 na fase de grupos e mais 2 pelas fases quartas de finais. E a Inter de Limeira não venceu em nenhuma das ocasiões. Freguesia que se chama? Outra coisa de destaque do Maringá é que o clube foi líder do campeonato na classificação geral. Então se a Série D fosse por pontos corridos, ele seria o campeão. Clubes que são os maiores campeões de seu estado ficarão sem divisão nacional ano que vem, que foi o caso do O River do Piauí, Misto do Mato Grosso e o Rio Branco do Acre.
Dos clubes que chegaram nas quartas de finais dessa competição, 2 ficariam sem divisão se não subissem, o Brasiliense e o Itabaiana. O Itabaiana subiu, já o Brasiliense se deu mal. Falando em se dar mal, alguns clubes que disputaram essa Série D foram rebaixados nos campeonatos estaduais, como foi o caso de 2 clubes mineiros, Patrocinense e Ipatinga, do Santo André, Clube Paulista, do Novo Hamburgo, Clube do Rio Grande do Sul, do Serra do Espírito Santo, do Audax do Rio de Janeiro, do Atlético Cearense no Ceará e do Iporá em Goiás. Essa Série D também foi marcada por 5 estreias. Foram eles o Manauara do Amazonas, o Capital de Tocantins, o Maracanã do Ceará, o Água Santa de São Paulo e o Barra de Santa Catarina. Os clubes representantes das piores federações do Brasil foram relativamente bem. O Trem do Amapá ficou em quinto no grupo e brigou pelo acesso. Costa Rica do Mato Grosso do Sul e o Porto Velho de Rondônia avançaram de fase. O Costa Rica caiu na primeira fase eliminatória para o Cianorte, já o Porto Velho caiu nas oitavas e apenas nos pênaltis para o Itabaiana, que foi um dos clubes que subiram. Essa foi a melhor campanha de um clube de Rondônia na Série D. Dos clubes campeões estaduais ano passado, que jogaram a Série D esse ano, apenas o Itabaiana conseguiu o acesso. O 13 chegou perto de subir, Porto Velho chegou nas oitavas. Tocantinópolis, Maranhão, Real Noroeste, o River do Piauí, América de Natal e Costa Rica caíram na primeira fase eliminatória. Águia de Marabá, São Raimundo de Roraima, Trem do Amapá, Real Brasília e Rio Branco do Acre nem avançaram de fase. A Jacuipense zerou o público essa temporada, mas foi por punição. A pior média de público de fato da Série D foi do Patrocinense, com média de 22 pessoas por jogo. O artilheiro da Série D foi o Thiaguinho do 13, com 10 gols. O maior público dessa Série D foi o jogo entre Maringá e Inter de Limeira, que valeu o acesso, onde quase 15 mil pessoas foram assistir o jogo. O Patrocinense zerou o público em 4 jogos e não venceu em nenhum deles. O campeão Retrô, no jogo contra o Petrolina, levou apenas 5 pessoas ao estádio. Das 4 equipes que subiram, Itabaiana, Anápolis, Maringá e Retrô, apenas o Retrô não estava entre as maiores médias de público, ficando na posição número 50. Nessa edição, nenhum clube do Sudeste conseguiu o acesso, e foi a edição que o estado de Pernambuco ganhou seu primeiro título. Toda edição de Série D, algum time do Nordeste sobe, e nas últimas 3 edições, tivemos clube do Nordeste ganhando. Foram eles, o América de Natal em 2022, o Ferroviário em 2023 e agora o Retrô. A última vez que um clube nordestino não chegou em uma final de Série D foi em 2019, quando a final foi entre Brusque de Santa Catarina e Manaus do Amazonas. E desde 2019 também que algum clube que sobe para a Série C no ano seguinte também sobe para a Série B. E aí, quais desses 4 irão subir para a Série B ano que vem? Com o acesso de Itabaiana, Maringá, Anápolis e Retrô, herdam a vaga para a Série D ano que vem, Central, Cianorte e Goianésia. No caso do Itabaiana, ninguém herda, porque o clube não jogaria a Série D do ano que vem. O campeão Retrô tem menos de 10 anos e já tem o título nacional, diferente do... O clube tem uma baita estrutura e foi originalmente criado como meio para um pai poder realizar o sonho dos filhos de serem jogadores de futebol. A Fênix, curiosamente, ganhou um título nacional antes mesmo de ganhar um título estadual. Bom galera, teve mais curiosidades que aconteceram nessa Série D, só que para esse vídeo já estou satisfeito. Quero agradecer a todo mundo que comentou lá na aba comunidade, graças a vocês que esse vídeo saiu. Pois como sou só eu, é muito difícil conseguir acompanhar a Série D tão a fundo. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Toque de primeira, corta a luz, bola no pé. Retrô é time de primeira, ele tem raça e eu boto fé. Olha pro futuro sem perder a tradição. O meu desejo é